Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos então tirar alguns instantes da nossa correria do dia a dia para refletir um pouco sobre temas relacionados ao Espiritismo? Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da última hora. É um tema bastante interessante e que está colocado no capítulo 20 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então é colocado que o reino dos céus é como a situação de um pai de família que passou a recrutar trabalhadores. E esses trabalhadores foram sendo recrutados ao longo do dia. Alguns foram levados na primeira hora, outros foram levados no decorrer do dia e outros foram só na última hora. E ao final, todos receberam a mesma quantia em pagamento. Em um primeiro instante, parece estranha essa história, porque alguns começaram mais cedo, outros mais tarde, mas todos receberam a mesma quantia. Mas a gente tem que fazer uma análise mais aprofundada e lembrar que Jesus falava por parábolas, para que as pessoas da época pudessem entender melhor. Então, inicialmente, nós precisamos entender quem eram esses trabalhadores. Os trabalhadores da primeira hora eram os profetas, era Moisés, que vieram ali preparar o terreno. Eles vieram na primeira hora do dia, como na história que é dita. Os que vieram depois foram então, no decorrer do dia, correlacionando aí com a história, foram os apóstolos, os mártires, os sábios e, por fim, vieram os trabalhadores da última hora, vieram os espíritas, que são trabalhadores da última hora. E aí, nesse contexto, nós precisamos entender e refletir sobre a nossa responsabilidade nessa situação. Nós recebemos uma grande carga de conhecimento e, juntamente com esses saberes, vem a responsabilidade. Nós somos responsáveis demais pelos nossos atos. Todos são, mas nós somos mais por quê? Porque nós temos muito conhecimento. E aí, nós precisamos puxar um outro conceito do Evangelho, que é há muitos chamados e poucos escolhidos. Da mesma forma, quando a gente faz uma análise primordial, aí, uma análise rápida, sem se aprofundar, a gente acha estranho, dá a impressão que está havendo privilégio aí, porque está falando em escolhido. Mas será que Deus privilegia alguém? Na verdade, não. Não existe privilégios. Deus não privilegia ninguém. Todos somos iguais perante Deus. Fomos criados simples e ignorantes e o nosso caminho é a evolução. Os chamados nesse contexto são aqueles que receberam o chamamento de Deus, então receberam os conhecimentos para poder praticar o bem, entenderam as leis de Deus. E os escolhidos são aqueles que entenderam esses ensinamentos e, mais do que isso, aqueles que praticam esses ensinamentos, praticam a caridade, praticam o bem, têm a consciência do bem coletivo. E aí existe um outro conceito muito importante do Evangelho, que é fora da caridade não há salvação. Então é isso. Isso nós não podemos esquecer, porque esse é o caminho para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. E aí, voltando à história dos trabalhadores da última hora, essa história nos faz refletir então sobre o valor do trabalho nas nossas vidas. Então nós sabemos que a gente reencarna, nós tivemos diversas encarnações ao longo dos séculos e, de uma forma geral, a gente pensa que o bem-estar está na ociosidade, na preguiça, em ficar numa boa. E a gente, na verdade, precisa entender que o trabalho é uma bênção, que ele que nos traz bem-estar, equilíbrio, crescimento. E então, quando a gente entender isso, nós vamos entender aí essa situação, essa parábola dos trabalhadores da última hora. A gente entende que o trabalho é uma bênção e que não importa a hora em que o trabalhador chegou, desde que esse trabalhador esteja pronto desde o início, esperando o Senhor. E agora o problema é quando ele é chamado e não atende esse chamamento. E o trabalho, todas as horas de trabalho são importantes então nessa história. Então, durante os séculos,
foi ocorrendo essa evolução aí em todo o contexto. Então, todas as horas de trabalho são importantes. E nesse momento nós estamos sendo chamados e a gente precisa aproveitar esse chamamento. E analisemos também a misericórdia de Deus. Então, é colocado também no Evangelho que a gente vem sendo chamado ao longo dos séculos. E a gente é muito relutante. A gente, agora que está talvez tendo um pouco mais de consciência. E essa é a última hora. Não há dúvida que está acontecendo uma transição aí em nosso planeta. E então essa é a última hora. Não há mais tempo a perder. A gente já perdeu tempo demais e agora a gente precisa assumir as nossas responsabilidades e trabalhar, fazer o bem e fazer assim os nossos serviços e agir em nossas vidas com dignidade, com honestidade, com respeito, amor ao próximo sempre. E, na verdade, a gente não está falando que vai ser fácil. Muito provavelmente nós vamos ter dificuldades. Então, nós vamos nos deparar com aqueles que não querem ouvir e não querem seguir esses exemplos de Jesus, mas a gente não pode se deixar abalar por isso. Nós precisamos trabalhar, dar o exemplo e lembrar que aquela situação em que se diz faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, na verdade, não tem dessa. A gente precisa entender que a gente precisa falar, professar, então, as leis de Deus, o bem, a caridade, mas precisa dar o exemplo. Não adianta só falar, a gente precisa fazer de acordo com aquilo que a gente fala, ou seja, falar sobre o bem e agir no bem. Mas mesmo assim, essas dificuldades que às vezes a gente acha tão grandes em nossas vidas, elas são pequenas se a gente analisar a eternidade. A gente ainda não tem muita capacidade de entender o infinito, de entender a eternidade. E a nossa existência atual é como um instante na eternidade. Se a gente puder fazer essa comparação. Então é como um instante. Ela é um instante muito pequeno, se a gente analisar o infinito. Então, nós precisamos aí fazer o bem, trabalhar, praticar a caridade. E como que nós vamos saber se a gente está no caminho certo? Então, o bom espírita, e se é bom espírita, é um bom cristão, é uma boa pessoa, ele pode ser reconhecido pela verdadeira caridade que é professada e praticada, pelas consolações às aflições que ele dá. Então ele dá as consolações às aflições, consola os aflitos, ele ama o próximo, ele tem princípios, tem dignidade, é honesto. Então, independentemente de qual seja o campo de trabalho, seja em nossa casa, que é onde começa a caridade, com a paciência, com a fraternidade, com o entendimento, então a gente tem que praticar a caridade em todos os sentidos. Em nosso trabalho profissional, em nossos estudos, agindo sempre no caminho correto, com dignidade, com honestidade, sempre no caminho do bem e do progresso do espírito. E nas nossas práticas aí voluntárias, a gente precisa ter esse entendimento de não ficar deixando para depois. A gente precisa aí arrumar um tempinho para fazer algo para ajudar o próximo. E existem diversas maneiras de ajudar. Às vezes, escutando uma pessoa que precisa falar de seus problemas, desabafar. Às vezes a gente simplesmente pode ouvir uma pessoa falar, dar um ombro amigo para essa pessoa. Então, muitas vezes é tão simples a coisa. Ou então, às vezes a gente tem alguma habilidade, alguma coisa que a gente pode ensinar ou usar essa habilidade para ajudar o próximo. Excelente. Mas às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu não sei fazer nada de diferente. Eu posso varrer o chão, eu posso lavar uma louça, eu posso fazer tarefas que aparentemente são simples, mas são grandiosas. Servir uma sopa, parece que são coisas tão simples, mas que nos fazem crescer. Mas é muito importante que a gente lembre que a gente precisa colocar amor em tudo que a gente faz. Seja o que for que a gente faça, a gente precisa colocar amor. Assim a gente vai estar ajudando as pessoas
e nos ajudando. E isso é muito importante em nossas vidas. Então, que nós tenhamos essa consciência, que a gente trabalhe, que a gente pratique a caridade, para que a gente possa seguir sempre no caminho do bem e do progresso do espírito. Pessoal, muito obrigado e tudo de bom para vocês.